na noite de hoje, de nos aproximarmos de Ti, único e exclusivamente confiança em sangue do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Pai, que tem feito tantas coisas visíveis e invisíveis a nosso favor. Dai-nos um coração disposto a Te obedecer, uma mente disposta a aprender, Senhor, na noite de hoje. Abençoa a Tua igreja, Senhor, para que a Tua igreja possa refletir a Tua luz. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos dar continuidade à exposição do 1 Timóteo. O título da nossa série continua sendo o mesmo, Aprendendo a Viver como Igreja. E na noite de hoje, falar sobre a necessidade de combatermos o bom combate como cristãos. 1 Timóteo, nós paramos na segunda-feira, no versículo 14. Eu disse a vocês que ia retomar aquele versículo 14. Nós vamos dar continuidade à exposição até, eu acredito, de perto do final do capítulo 4 da noite de hoje. Todos acharam? É muito difícil. 1 Timóteo fica no Novo Testamento, para quem não sabe. Escrevo-te estas coisas, esperando viver-te em breve, para que, se eu tardar, ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Veja a expressão do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo fala de igreja. Essa expressão igreja, ela é nova, no contexto de povo de Deus do século I. É uma expressão grega formada por duas palavras, que significa chamados para fora. Uma clara referência em relação ao novo nascimento de todo cristão. Necessariamente passa para que então faça parte do corpo de Cristo. Como nós já falamos, quando falamos de igreja, é sempre importante, ainda que isso não esteja expresso de maneira explícita na Bíblia, mas toda vez que nós falamos igreja, a gente sempre está falando de duas igrejas. Então você tem a igreja visível, que é a igreja que nós estamos vendo aqui, vocês aí sentados no banco, eu aqui pregando, e nós temos a igreja invisível. A igreja invisível é a igreja que vai para o céu. É a igreja que é formada pelos regenerados. E para que isso fique bem claro, porque há muita confusão em relação a esse tema, então quer dizer que eu posso fazer parte da igreja invisível sem fazer parte da igreja visível? Não. A igreja invisível, ela é a reunião de todos os crentes espalhados pelo mundo, e necessariamente os cristãos da igreja invisível, eles congregam em alguma igreja visível. Agora, todos que estão na igreja visível são salvos? Fazem parte também da igreja invisível? Não, infelizmente não. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Temos vários exemplos, como Judas Iscariote, Demas e tantos outros, Ananias e Safira. Então, aqui no capítulo 1 Timóteo 3,14, o apóstolo Paulo, ele, agora aqui no meio da carta, carta tem 6 capítulos, no meio da carta, o apóstolo Paulo, então, revela o propósito de maneira mais explícita que ele escreveu essa carta a Timóteo, que estava pastoreando a grande no sentido numérico, uma das várias igrejas da época, talvez a maior igreja da época, que era a igreja da cidade de Éfeso. Escreva essas coisas esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então a gente já percebe aqui que a casa de Deus é o lugar que deveria ser mais organizado de todos. Infelizmente não é assim. Infelizmente a gente tem visto que há uma organização maior por parte de pessoas do mundo do que por parte da igreja. E toda vez que nós tentamos de alguma forma organizar a igreja, encontramos pessoas dentro da igreja que não querem se organizar e acham que qualquer tipo de organização seria algum tipo de imposição ditatorial.
né? Então, vamos organizar dessa forma. Que absurdo! Por quê? Porque só um manda? Porque não pode ser, né, a gente levantar o dedinho e votar? Porque ninguém levanta o dedinho e vota. E ninguém manda. Nós somos dirigidos todos por Cristo. E aí, quem estiver insatisfeito, a porta está aberta. Né? A porta da igreja está aberta para entrar e para sair. Então, eles se quiserem ir embora, estão né, livres para isso. Agora, uma vez que estão colocados aqui, que estão livremente escolhendo a opção de estar aqui, precisam aceitar a maneira como a igreja pensa, a maneira como a igreja se propõe a realizar as coisas do ponto de vista bíblico. Sabemos de forma exaustiva que toda autoridade provém das Escrituras, que de forma nenhuma vamos falar qualquer coisa que seja contrária à Bíblia, mas sabemos também que muitas pessoas que sequer estudam a Bíblia se levantam contra qualquer tipo de organização na igreja. Né? Por exemplo, muito provavelmente hoje é o último culto de sexta-feira. Né? O culto de sexta-feira vai mudar para quarta-feira. Então nós vamos ter culto agora segunda-feira, lá em Código de Farias, quarta-feira aqui e domingo pela manhã. A mudança é de sexta para quarta. Eu já venho orando há algum tempo. Né? Eu sei que a maioria de vocês acredita que eu não oro, mas é um costume que eu tenho. Não sei se é um bom costume, né? Para alguns. Então, eu oro. Já tenho orado há algum tempo em relação a alguns acontecimentos de sexta-feira. E tive esse direcionamento de Deus, estava esperando uma confirmação ainda maior, porque eu sou uma pessoa muito lenta, não sou tão rápido quanto alguns, né? Então, provavelmente hoje é o último culto de sexta, tudo no mesmo horário, tudo igual, só que no dia de quarta-feira. Eu acredito que se Deus está nos levando nessa direção, é porque vai ser muito melhor, né? Isso dessa forma. Mas eu disse isso só a nível de exemplo, né? Mas é verdade. Então, isso é organizar. Aí eu falei isso aqui agora. Mas por que não perguntou? Mas e por que não fez uma votação? Irmão, por que não faz votação? A gente ora. A função de liderar a igreja é minha. Né? Essa é a minha função. Eu gostaria muito de ter outras pessoas para dividir, né? Isso comigo, mas não tem. Não tem. É assim que é. E se é assim que é bom, perfeito e agradável, porque a vontade de Deus não pode ser diferente disso. Então é por isso que Paulo está escrevendo, olha a responsabilidade, muito provavelmente, quando eu comecei a estudar essa carta, eu acreditava que Timóteo era mais velho que eu. Agora eu acredito que eu sou mais velho que Timóteo. Né? Você vê quando tem 15 anos de pastor, quando se fala da jovialidade de Timóteo, a palavra que se usa é alguém abaixo dos 40. Então, Timóteo tinha menos que 40, eu já tenho 45. Comecei a pastorear, tinha 31 por aí. Hoje já tenho 45, já sou mais velho que Timóteo. Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve. E veja que coisa linda. Paulo é uma pessoa extremamente espiritual. Alguém tem dúvida disso? É uma pessoa que ora, tem uma comunhão com Deus que poucos que pisaram na terra têm. E ele sabe que ele não sabe de tudo. Então, eu quero muito ver vocês. Eu não sei se eu vou ver vocês. Eu não sei se vai dar para eu ir aí. É Deus que sabe. É Deus que tem guiado as nossas vidas. Muito parecido com o relacionamento de Deus com Abraão. Olha, Abraão, você vai sair da sua casa, você vai sair aí desse lugar tão confortável para você há 75 anos. Sim, Senhor, eu vou para onde? Eu vou te dizer a cada dia a direção que você vai tomar. Cada dia. Né? Então, por que isso? Deus podia dizer, sai daqui e vai para ali. Por que? O que Deus quer de nós é confiança. E fé é aquilo, é a certeza que você tem diante de coisas que você não está vendo. Se você está vendo, já não é fé. Eu não preciso de fé para saber que aqui tem um celular. Eu estou vendo o celular. Então é preciso que a gente tenha essa consciência, né, de que andamos por fé e não por vista. Escrevo-te essas coisas esperando ver-te em breve. Né? Então, por exemplo, eu disse para vocês que provavelmente próxima quarta tem culto, mas eu não sei. Não sei se eu estou vivo, não sei se Salvador ainda vai existir. Vai que vem um tsunami, alaga tudo aqui, não existe mais nem Salvador ano que vem. Né? Vai saber. Versículo 15. Para que se eu tardar, então ele já deixa ali, se eu tardar, não é motivo para as coisas ficarem desorganizadas. Já deixar tudo organizado. Para que se eu tardar, fique cientes, né?
de como se deve proceder na casa de Deus, mostrando que existe uma forma de se agir. Eu acho interessante, sabe? Eu sempre aconselho as pessoas que são novas convertidas a nunca começarem a ler a Bíblia por Gênesis. Por quê? Porque senão, antes de você chegar e terminar o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, você já vira judeu. Você não vira cristão, você vira judeu e fica lá no judaísmo. Então você vai começar a ler dos evangelhos, porque somos evangélicos. Agora, a leitura do Antigo Testamento, para qualquer cristão, é imprescindível, né? Então, como é que a gente vai entender melhor a organização na igreja? Você já leu Levítico? Se você ler Levítico, você vai ver como o negócio é sério. Quando cortar o animal é desse jeito, o sangue é tirado desse jeito, as tripas você vai fazer isso com elas, essa parte você vai fazer. É detalhes, são detalhes, mostrando que as coisas de Deus sempre foram feitas de forma exaustivamente organizada. E por que nós temos essa tendência à desordem? Por causa da queda, irmãos. Pelo amor de Deus. Então, nós temos essa tendência à desordem, nós temos essa tendência à rebelião, né? A não gostar do que Deus tem para nós. E você que é crente, vai ter a carne e o espírito lutando um contra o outro. Se você não é regenerado, aí o cenário é muito pior, né? Mas mesmo para quem é regenerado, há uma dificuldade inicial em aceitar os direcionamentos de Deus e a organização que Ele propõe para a sua casa, né? Para o seu povo. Para que se eu tardar, versículo 15, 1 Timóteo 3,15, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E agora Paulo vai usar 2 expressões extremamente importantes que a gente entenda, que é a igreja do Deus vivo. Mais uma vez, a igreja do Deus vivo. E aí ele diz aqui, palavras que parecem ser sinônimas. Quando você tem, né, você ouve, coluna, o que é o baluarte? O baluarte também é uma estrutura, né, de que segura algo. Mas no grego são 2 palavrinhas diferentes. A palavra para coluna no grego é a palavra estilos, né? E a palavra para baluarte já é outra palavra que vai falar de algo que não apenas segura uma estrutura, mas também é algo que dá segurança para as pessoas que estão ao redor, né? É uma palavrinha grega que dá essa ideia. A palavra grega aqui, para ser mais específico, é edaioma. Essa palavrinha grega, ela se traduz, né, significado um pouco diferente, embora se pareça no primeiro momento, numa literatura assim, numa leitura mais rápida, mas a ideia de uma estabilidade permanente. Enquanto que a coluna fala só de estabilidade, né, a coluna estabilidade, vou erigir alguma coisa, coluna. E a palavra baluarte fala de algo estável, de algo que não vai se mover facilmente. E sem dúvida, o apóstolo Paulo usa isso daqui também, porque a cidade de Éfeso era onde tinha o grande templo de Diana, que era famoso pelo seu tamanho e pelas suas colunas. Eles tinham cerca de mais de 120, 127, 128 colunas, não sei o número exato, mas é algo em torno disso, né? Então Paulo está falando, olha, o que segura a verdade não são aquelas colunas que você está vendo lá no templo de Diana, mas é a coluna invisível que você está vendo aqui na igreja. E mais do que isso, não é só uma coluna, é uma coluna permanente. É o que Paulo está dizendo, né? A palavra do próprio Jesus, passará o céu e a terra, mas a palavra não passa, ela é permanente. Então, você quer conhecer a verdade? Só um lugar, igreja. Percebe por que Satanás investe tanto para fechar lugares como esse aqui? Porque são os poucos redutos que ainda pregam a verdade de maneira simples e direta, né? Sem nenhum tipo de ambição humana ou qualquer interesse, né? Pelo contrário, nosso interesse aqui é agradar a Deus. Por isso somos tão odiados, né? E graças a Deus por isso, uma das marcas do cristianismo sempre foi o ódio do mundo. Assim como odiaram a mim, odiaram a você. E por quê? Porque eu entreguei a vocês a minha palavra. Mais uma referência ao quê? Coluna. Baluarte da verdade. É o que Paulo está escrevendo aqui a Timóteo. Então as pessoas procuram a verdade ao redor do mundo, né? Faziam isso na Grécia por meio da filosofia, mas o único lugar onde a verdade pode ser encontrada é nesse ambiente simples como o nosso, né?
E exatamente por isso, a reação das pessoas é muito parecida com a reação, por isso que a gente vai ver logo mais adiante, uma referência a Cristo encarnado. Por que as pessoas não reconheceram Cristo aqui na Terra? Filho de um carpinteiro? Você acha que Deus vai ver o mundo dessa forma? Vai, foi assim que ele veio. Os próprios sábios vindos do Oriente para adorar o Messias estavam de olho na estrela lá, estavam de olho nas profecias, estava tudo certinho, até que eles começaram a pensar como humanos e se esqueceram da revelação divina. E eles bateram no palácio de Herodes para procurar o Messias. Agora veja, tudo que eles conseguiram foi o assassinato de várias crianças, porque Herodes queria de todas as formas impedir a vinda do Messias. Ele tinha medo que o Messias tirasse o seu reinado. Então, é perigoso todas as vezes que a gente tenta mesclar revelação divina com pensamento humano. Então, não faça isso, mas é o que mais se vê na igreja. Então, vamos aplicar psicologia aqui na igreja? Não, de jeito nenhum. Vamos aplicar economia aqui na igreja? Não, também não. Não vai não. Vai ter um gasto X, então vamos fazer uma vaquinha. Não, a vaquinha fica na fazenda. Aqui na fazenda tem igreja. Não, aqui a gente vai orar, Deus vai nos direcionar em cada coisa. Até porque a Bíblia deixa isso bem claro. Você precisa de sabedoria? Então por que a gente precisa de sabedoria? Para resolver questões que a gente não sabe resolver. Sim ou não? E se a gente precisa de sabedoria, a gente vai estudar um livro? Eu preciso entender algo da economia aqui na igreja. Como resolver coisas do ponto de vista financeiro aqui na igreja. Então eu vou numa faculdade de economia e vou estudar economia, administração de empresa, é isso? Mas por que as pessoas querem fazer isso na igreja? Por que às vezes as pessoas se levantam contra o pastor que não quer esse tipo de coisa na igreja? Porque ainda não entenderam o que é a igreja. Daí a preocupação de Paulo. Por isso o título da nossa mensagem em 1 Timóteo, que é Aprendendo a Viver como Igreja. Então nós não somos empresa, não somos clube, não somos um centro de entretenimento, nós somos o povo de Deus aqui na terra. Peregrinos, estrangeiros, forasteiros, o corpo de Cristo, a analogia que você quiser usar. Mas jamais cometa esse erro de mesclar a revelação divina com algum tipo de inteligência humana, porque isso sempre vai dar ruim. Versículo 15, vamos continuar aqui. Para que se eu tardar, ou seja, Paulo não está no controle de nada, quem está no controle? Deus. Jesus Cristo, de forma mais precisa. E Ele não nos revela tudo. Ele revela o que a gente precisa saber. Ele revela aquilo que Ele acha que a gente deve saber. Não é tudo. Paulo aqui é uma prova disso. Eu não sei o que vai acontecer, mas se eu tardar, fico organizado. Que é a igreja do Deus, a igreja do Deus vivo, mais uma referência. Diana, a deusa dos Efésios lá, ela estava o quê? Morta. Ela nem era de verdade, Coluna, mais uma vez coluna, e baluarte da verdade. Então a igreja sustenta a verdade. Conhecereis a verdade, mas como conhecerão se não tiver quem pregue? Como vão conhecer se não tem quem pregue? Como vão pregar se não forem enviados? Vemos um movimento evangélico extremamente acovardado, que só tem coragem para lutar por coisas mundanas. Você não vê um movimento evangélico querendo lutar por princípios bíblicos. Parece que só quer lutar por bandeira política. Aí luta, mas e por princípios bíblicos? Aí não, aí nem se importa, aí qualquer um pensa do seu jeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa tendência da nossa geração, para que a gente não seja influenciado por ela e acabe agindo da mesma forma. Coluna e baluarte da verdade. Se a luz que é em nós for em trevas, percebeu a responsabilidade que a gente tem? Então aqui, versículo 16. Evidentemente, o que quer dizer evidentemente? A ideia de evidentemente, assim, pelo amor de Deus, Você tem que saber disso. Por favor, tá na cara. É como, por exemplo, evidentemente essa parede é lilás. Sim? Não, é azul, gente. É azul a parede.
Então, se eu digo que a parede é azul, a pessoa, eu já sabia, pastor, eu sou sério. Né? Então, evidentemente, fala de algo que está em evidência. E todo mundo devia ver, saber. Evidentemente. Grande é o mistério. Então, a palavra mistério aqui não necessariamente é algo que você não sabe. Essa referência, Paulo usava muito essa palavra para dizer de algo que a gente não sabia, mas aí quando Cristo entrou na nossa vida, agora a gente sabe. Então, evidentemente, grande é o mistério da piedade. E que piedade é essa que o apóstolo Paulo está fazendo referência? A palavra piedade, irmãos, eu já expliquei isso para vocês, a gente poderia passar muito tempo aqui falando, mas de forma bem simples, a palavra piedade é viver uma vida correta aos olhos de Deus. Então, esse é o mistério. Como um homem que nasce de costas para Deus vai viver uma vida que agrada a Deus? Jesus nos ensina, sem mim, mas comigo não, comigo aí as coisas acontecem. Aqueles que estão em mim, eu escolhi porque eu sei que vocês vão dar frutos. E esses frutos permanecerão para sempre. Então, essa é a referência. Esse é o mistério. Como pode um homem que está de costas para Deus agora viver uma vida que agrada a Deus, uma vida alinhada aos princípios de Deus? Isto é a resposta desse mistério. Por isso agora, aquele que foi manifestado na carne. Não é assim que começa o Evangelho de João? Se não, vejamos, vamos abrir lá no Evangelho de João? Eu não sei vocês, irmãos, mas o Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João, é um dos textos assim, mais apaixonantes, assim, né? Poesia, é tanta coisa assim, que se você não tomar cuidado, você se afoga. E é uma profundidade tão grande. João, Evangelho de João, capítulo 1, para os mais íntimos, né? Joãozinho. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Olha como João é apaixonante, irmão. Não tem como se apaixonar por isso aqui. Ele estava no princípio com Deus. Quem é ele aqui nessa oração? Pastor, mas eu não estou orando, não. Oração é frase, viu? A gente está falando de português. Então, quem é o ele aqui? Cristo. Ele estava no princípio. Que princípio? Aquele que a gente leu em Gênesis, se eu não me engano, na segunda-feira. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio. Agora eu tenho que falar uma coisa muito séria para vocês que odeiam baratas. Quem fez as baratas? Foi Satanás? Então pronto, viu? Você mate as baratas, mas tenha hombridade ao fazer isso, viu? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Eu acho interessante, irmãos, porque parece que para a gente ser cristão, mais especificamente para a gente pregar o Evangelho, a gente precisa estar bem chateado com tudo, né? A gente precisa ter chutado o limão, a gente precisa ter chutado o pé na madeira umas 5 vezes, porque a gente tem que chegar aqui, né? Cuspindo sangue. Eu não vejo isso na Bíblia. O fruto do Espírito é alegria, você é alegre, né? Então você tem que externalizar, você tem que se esforçar para ser uma pessoa mais alegre, por favor. Amém? Amém. Ah, que bom. Que a pessoa que está ouvindo o som lá fora dizer, rapaz, o negócio bom é lá dentro. Ah, que o negócio tá bom, viu? Então é assim que o cristão age, né? Colocando esse ponto de interrogação. A gente está aqui fora com esse som alto, eles estão lá tudo fechado, o negócio, e eles estão dando mais risada, estão mais felizes que a gente. Que negócio é esse? Né? Ser cristão é isso. É esse tipo de alegria que o mundo não conhece. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito. Então não tem nada no mundo que não tenha o dedo de Jesus. Mas cuidado, quando você olhar alguma coisa e for criticar, pense de novo, né? Aprenda com Jó. Jó foi querer dar uma, né, de Senhor, eu quero entender o que está acontecendo comigo. O Senhor fez umas perguntinhas para Jó, já um instante se colocou no lugar dele. Senhor, não sei de nada e vou calar minha boca, porque quem sou eu para falar na presença de Deus? Assim também deveríamos ser nós, né? Que muitas vezes querem dar pitacos. Ô Deus, bem que o som podia fazer esse som quebrar, né?
Bem que o senhor podia fazer esse som, né? Não tocar agora, Deus sabe o que faz, irmão. Pare de reclamar das coisas. Né? A gente deveria se sentir muito mais insatisfeito com a nossa reação diante das adversidades. Porque a Bíblia vai dizer que nós deveríamos aprender a viver contente diante. Então, está em silêncio, estou contente. Se está zoado e insuportável, nem está insuportável hoje, viu? Mas se está zoado e insuportável, contente também. Amém? Você já viu amém, mas menos eufórico. Você percebeu? Olhe vocês, Deus está vendo, irmão. Não digo nada. Aquele dia ele vai dizer, eu vi, meu filho, que vocês se esforçavam para aquele povo ficar alegre. Né? Eu vi. A vida estava nele. A vida estava... É possível ter vida fora de Cristo? Não, não é possível. E a vida era a luz dos homens. Mais uma referência agora em relação à sabedoria. Conhecimento, luz, principalmente no Evangelho de João, luz dá a ideia de conhecer algo. Quando você não conhece, você está na escuridão. Quando você conhece, você agora está na luz. João vai usar muito esse tipo, né, de ligação. Se você já leu o Evangelho de João, você sabe o que eu estou falando. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão. Então quem é que vai ser mais alegre? É o pessoal que está lá fora ou a gente? Rapaz, quase que a garrafa cai aqui, o negócio pegou. Então não pode, irmãos. A luz é que resplandece nas trevas. Então é muito vergonhoso quando nós, como cristãos, né, deixamos o mundo tomar a dianteira. No sentido de externalizar uma alegria, uma felicidade, uma satisfação maior com as coisas do mundo do que a gente com as coisas de Deus. Isso é inaceitável, irmãos. Isso é inaceitável do ponto de vista bíblico. Né? Imagine que uma pessoa te odeia. Qual o sentimento como cristão você tem para essa pessoa? Qual é? Eu não estou vindo. Então, agora, seja a pessoa que vida legal, você, até a pessoa que te odeia, você, rapaz, sua vida é muito boa. Eu quero uma dessa para mim. Né? Então, isso é o cristianismo. É por isso que o cristianismo é tão apaixonante, o cristianismo bíblico. É por isso que é tão difícil encontrar. Porque o inimigo não vai facilitar para você e para mim, a gente já sabe que a maldade tem se multiplicado. Mas nós somos extremamente agraciados por Deus pela verdade e vamos ser cobrados naquele dia se não fizermos uso dela para a nossa vida. Então, vamos voltar agora para o nosso texto, de 1 Timóteo 3. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. É um grande mistério. Eu não sei você, irmãos, mas até hoje eu me questiono o que foi que aconteceu comigo. É claro que a gente estuda a Bíblia, a gente sabe. Mas assim, ao mesmo tempo que a gente sabe, a gente não sabe. Senhor, eu não gostava de nada disso que eu estou fazendo aqui. Senhor, eu nunca me imaginei estar ensinando a Bíblia para alguém. Pelo amor de Deus, eu nem gostava de estudar. Estudar nada. E agora eu gosto de estudar a Bíblia ainda para ensinar para os outros. Agora eu quero ir morar no céu. Antes eu achava que o céu era assustador. Né? Então veja quando foi que isso aconteceu, como isso aconteceu. A gente até sabe o quando, a gente muitas vezes vai lembrar da nossa regeneração, experiências que tivemos com Deus ao longo da caminhada, mas especificar tudo como aconteceu para a gente ainda é um mistério. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 13. Nós conhecemos a respeito, inclusive, da nossa própria conversão e santificação. A nossa transformação, existem áreas da nossa vida que a gente não consegue chegar lá. A gente vai saber mais. A gente vai saber plenamente quando a gente estiver lá no céu. Né? Então, é isso que ele fala de mistério. Agora, a referência a Cristo. Muitos advogam a ideia de que o que a gente vai ler aqui agora era um hino cristão. Que Paulo achava tão legal aquele hino, achava tão espiritual aquele hino que Paulo colocou nessa carta. Outros advogam o contrário. Outros advogam que Paulo escreveu essa carta e depois o pessoal achou tão legal que Paulo escreveu que musicou. Pastor, e qual é a verdade? Você vai perguntar para mim? Eu não estava lá. Né? Porque eu sei que isso é inspirado e está na Bíblia. E que é tão legal que se você quiser cantar, você cante. Né? O irmão Augusto está aqui, ele joga um Lá menor, um Lá maior, sei lá. E aí você pode louvar aqui, esse hino aqui, tranquilamente. Né?
mas eu estou explicando para vocês as coisas que você vai ouvir por aí a respeito desse texto. Aquele que foi manifestado na carne. Então Jesus não era um espírito, Jesus era uma pessoa como eu e você. Esse um outro mistério. Como uma pessoa pode ser 100% homem, 100% Deus? Não, ou ele é 50% homem, 50% Deus, pode até ser 90% Deus, 10% homem. Não, ele é 100% homem e 100% Deus. Manifestado na carne. Eu ia passar mais rápido aqui, mas você sabe que eu não consigo, né? Vocês sabem da minha limitação. Eu sou apaixonado pelo que eu leio aqui e vocês vão ter que se apaixonar junto comigo. Vamos lá para o Evangelho de Lucas. Eu acho interessante, vocês já sabem disso, porque a gente já expôs Lucas aqui. Como foi que Lucas escreveu o Evangelho? Lucas é o único autor de toda a Bíblia não judeu. E Lucas, ele também não presenciou o Cristo aqui. Ele vai ser alcançado pelo ministério de Paulo. Então, o que Lucas fez quando ele foi escrever o Evangelho dele? Vamos para o capítulo 1. Capítulo 1 de Lucas. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada. O que é uma narração coordenada? Uma narrativa organizada. Até a narrativa é organizada, irmão. Olha como você fica. A gente fica sem graça, né? Tem a narrativa dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra de Deus. Veja que coisa interessante. Lucas é o único evangelista que vai falar da infância de Jesus. Por quê? Que ele está com um caderninho na mão e está fazendo uma entrevista aí no logo com Maria. E aí, Maria, como foi? Foi o anjo mesmo? E como era o nome do anjo? Gabriel, o nome do anjo. E aí, como foi? E aí fugiu, foi, e chegou aqui, e foi assim. E quando foi lá, que levou para circuncidar, foi desse jeito? Está tudo aqui no Evangelho dele. Ele perguntou, diferentemente dos outros evangelistas, que escreveram coisas que viram. O próprio João Marcos, ele viu. Ele era mais jovem, mas ele presenciou tudo aquilo. A grande maioria das coisas que ele escreveu, ele também presenciou. Apesar de muitos dizerem que ele escreveu, algo que Pedro havia ditado para ele. Mas ele presenciou. Ele presenciou tudo aquilo que estava no Evangelho dele, assim como Mateus, assim como o próprio João. Então aqui, olha que coisa linda. A primeira coisa que Lucas vai falar, de forma organizada, é o precursor de Jesus, que foi quem? João Batista. Mas o que eu quero falar com vocês é do nascimento de Jesus. Então no versículo 26 do capítulo 1 de Lucas, no 6º mês, foi o anjo, como era o nome dele? Gabriel, enviado da parte de quem? De Deus, para uma cidade na Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada por certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significava aquela saudação. Veja, o que é isso aqui? Humildade. A pessoa não está acostumada a ser tratada. Imagina você chega num lugar e a pessoa diz: ô doutor! Eu acho que essa pessoa se confundiu. Quando você chega num lugar e a pessoa te trata muito bem, tipo, se a gerente do banco te confunde com o Paulinho, você vai no banco, chega lá: doutor Paulo! Não sei o que é um cartão de crédito sem limite. Diferente da gente, né? Chega no banco e a pessoa fica lá, chama o segurança. Então aqui ela era uma pessoa extremamente humilde, era jovem, não entende aquele tipo de referência a ela. Porque os pobres em espírito, esses são os verdadeiros herdeiros do reino de Deus. E aquele que é humilde, o que é que Deus faz? Concede graça. E é exatamente o que a gente está vendo aqui no caso da mamãe de Jesus, Maria. Versículo 29. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, depois a pensar no significado dessa salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. Olha, quando você é tratado muito bem por alguém, você fica com medo. Eu fico, irmão. Se você não fica, aí é com você, né? Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá aqui. 100% homem, essa promessa só poderia se cumprir nesse caso. Nenhum homem poderia ser o alvo dessa promessa. Só alguém que fosse Deus também. E olha o que acontece. Maria, ela vai visitar quem? Isabel, sua prima, que está grávida também. Versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Eu ainda não presenciei, mas eu acredito que um dia eu vou estar pregando aqui, vai ter uma pessoa grávida lá, ouvindo uma irmã grávida, e sabe, o menino vai ficar assim, mas pastor, o que está acontecendo aqui? Eu sei, esse já vai nascer crente, né? Ainda não aconteceu isso, mas eu tenho esperança. Você deixa eu ter? E a Bíblia está dizendo o que aconteceu aqui. Por que não pode acontecer de novo? Exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Mas Jesus nem nasceu. Olha, Jesus aqui está com algo em torno assim, de 3 meses, na barriguinha ali da mamãe dele, e o pessoal já está Senhor, Senhor, Senhor. E a gente que já viu Jesus morrer na cruz, ressuscitado, não tem essa referência. Não tem essa reverência, né? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E agora mais, no capítulo 2, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, a cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Olha que coisa, irmãos. Ele jamais, Jesus não era para nascer em Belém, do ponto de vista humano. Os pais dele são de Nazaré. Ele iria nascer o quê? Nazaré. Só que ele vem esse imperador aqui, baixa esse decreto, e eles têm que ir lá se recensear. E exatamente no período em que Maria está próxima a dar à luz. Por quê? Porque centenas de anos antes, Deus já havia dito: vai nascer em Belém. Agora imagine quem olha para Maria de 8 meses, lá em Nazaré, de boa, esperando, costurando lá a roupinha de Jesus. Mas tem que nascer em Belém o Messias. Sim, está em Nazaré. Eu acho que ele não é o Messias, não. É isso, a gente tem essa mania, né? Deus não mente, irmão. Deus nunca é. A gente que normalmente somos apressados em nossos achismos, né? Então Deus diz: faça isso, e a gente já fica: será que vai dar certo? Mas eu acho que o vento está soprando para lá. Eu acho que a temperatura hoje não favorece. Pô, é sério. A essa altura. Se Deus quiser que chova do nada, se Deus quiser que chova de baixo para cima, chove. Né? Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Você não entendeu que ele é Deus? Então a gente tem essa mania, né, de achar que as coisas estão difíceis demais para acontecer, como a Bíblia diz que elas devem. E toda vez que a gente pensa assim, a gente se afasta da verdade. É como Pedro dizendo: Jesus, de forma nenhuma vamos permitir que o Senhor sofra nada. O Senhor tem que sofrer. Como eu não tenho que sofrer, Pedro? Você não está lendo as profecias, não? Você não lê o livro de Isaías? Ô Pedro, para de falar bobagem. Né? Então, cuidado, irmãos. Mais uma vez aqui, agora aqui no Evangelho. Capítulo 2. A fim de alistar-se, versículo 6, do capítulo 2 de Lucas. Estando eles ali, aconteceu completarem os dias. Percebeu? E ela deu à luz a um filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles
na hospedaria ou na estalagem, desde aquela época o povo já não estava muito bom para o lado de Jesus. Você imagina que vai nascer uma criança e ninguém disponibiliza o quarto. É absurdo, né? Não, absurdo não, até hoje é assim. Você vê que tem leis que dizem que tem lugares para grávidas no ônibus. E você vê gente sentada nesses assentos que muitas vezes não se aguenta. Então, o mundo sempre foi assim. E hoje a gente tem leis. E o pessoal não dá atenção. Por quê? Porque há um espírito de rebelião em cada ser humano que nasce. Então, cuidado para que você não seja assim. E tenha sempre lugar para Jesus na sua vida. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo, guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. O anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. É muito lindo, porque o que está acontecendo aqui é algo que Jesus vai falar mais adiante. No Evangelho de Mateus ele diz: Pai, eu te rendo graças porque ocultaste essas coisas, sabes, e instruíste e revelaste aos teus pequeninos. Aqui também, um monte de gente lá, né, estudando a Bíblia, esperando a vinda do Messias, né, de forma extremamente errada, diga-se de passagem, mas lá esperando. E quem é que vai ver o nascimento do Messias? Pastores humildes. E pastores era uma profissão que quase ninguém queria, né? Eu achei interessante como nós somos hipócritas, né? O professor chegou na sala de aula e disse: vem cá, quem aqui acha que ser vigia, né, ou porteiro, é uma profissão digna? Aí todos os alunos levantaram a mão. Aí o professor disse: quem aqui quer ser vigia ou porteiro quando crescer? Ninguém levantou a mão. Não, mas não é uma profissão digna. É porque a gente não escolhe por dignidade, a gente escolhe por interesse. Olha como nós somos, né? É como, por exemplo, muitas pessoas às vezes têm uma inclinação ao magistério, mas hoje em dia poucas pessoas querem lecionar. Por quê? Porque não paga bem. Fora que não paga bem, o professor também não é reconhecido. Tem professor às vezes até apanhando de aluno. O que é ser professor hoje em dia? Quase ninguém. Olha como as coisas mudam. Por quê? Porque o ser humano é assim. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Havia naquela região pastores. E o anjo do Senhor desceu, versículo 9, onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. É isso que Paulo está falando lá. E o Verbo se fez carne. Então, é isso, é esse detalhe. Sabe? E toda vez que você lê essa frase lá em 1 Timóteo, você tem que vir na sua cabeça tudo isso e muito mais. Não pode, como cristão, você ler uma frase daquela e as coisas não sobressaltarem a você. Porque senão você não é crente, irmão. Me perdoe a sinceridade, né? Imagina, eu tenho que pedir perdão pela sinceridade aqui quando chegamos. Então veja que coisa. Você lê uma frase lá, o verbo se fez carne. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer? Poxa, Deus, você não sabe, você não está lendo. Né? Por quê? Porque a maioria das pessoas não estuda a Bíblia, né? Lê a Bíblia de forma, né, extremamente desleixada, sem nenhuma preocupação de fato, né, tirar dela tudo que ela está te oferecendo. Então vamos voltar lá para 1 Timóteo, senão ficaria até amanhã. Então aqui no capítulo de número 3 de 1 de Timóteo, aquele que foi manifestado. Percebeu o que Paulo está falando? Ele apareceu. Por que ele foi manifestado? Porque ele não foi criado, ele sempre existiu. Só que a gente não via. E mesmo nas aparições de Cristo antes de encarnar, a gente não sabia direito. É como, por exemplo, o quarto homem na fornalha. Pastor, que fornalha? Não sei, é que fez quibe lá no Rabix. Né? A fornalha lá no livro de Daniel. O Sadraque, Misaque e Abednego, e tinha um quarto dançando. Quando ele sai do fogo, não tem nem cheiro de fumaça.
Tinha um quarto homem ali. Quem era aquele quarto homem? Jesus Cristo, antes de encarnar. E por que todas as manifestações de Deus antes de encarnar são Cristo? A essa altura? Qual é a imagem do Deus invisível? Cristo. Então toda referência, toda teofania, toda manifestação de Deus no Antigo Testamento, de forma visível, sempre foi Cristo. Não há nenhuma usurpação em relação ao Pai, pelo contrário, o Pai escolheu ser glorificado na pessoa do Filho enquanto, desde sempre. Desde sempre. Né? Amém? Amém. Que alegria. Eu sei que vocês já sabiam, né? Eu sei disso. Foi justificado em Espírito. Ele foi justificado. Qual é a referência aqui? Pai, em tua mão entrego. Jesus disse isso quando? No Gólgota. Foi sua última frase, inclusive. E expirou. É o que está escrito lá. Então, o que aconteceu nesse momento? A maior transação econômica de todas, do ponto de vista espiritual. Toda a justiça de Cristo recai agora na vida dos eleitos. E toda a injustiça da vida dos eleitos, Cristo levou na cruz. De maneira que quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele já o justificou. Ele já nos justificou. É por isso que Paulo fala exatamente dessa forma. Aos que de antemão conheceu, a estes que chamou. E aos que chamou, justificou. Então aqui, foi justificado em espírito. E ele vai dizer agora, contemplado por anjos. A ideia é que toda essa manifestação de Cristo, tudo isso que Cristo fez e continua fazendo, é algo inédito até para os anjos. Eu já disse isso para algumas pessoas e as pessoas se escandalizam que os anjos prestam mais atenção ao culto do que as pessoas. Por quê? Porque os anjos não sabem de tudo. Principalmente em relação ao Evangelho, à vontade de Deus. O Senhor deu essa missão a gente, não foi para os anjos. Sei que tem gente que tem dificuldade, mas os anjos são tão mais inteligentes que a gente, eles estão pecando. Eu sei que tudo isso também, né? Mas assim, fazer o quê? Ele passou essa bola para a gente. A gente fica muito feliz e a gente entende também a nossa responsabilidade. Deveríamos estar extremamente alegres, né? E também extremamente conectados à nossa responsabilidade em relação à missão que recebemos do nosso Senhor. Contemplado por anjos. Então, os anjos eles estão presenciando aqueles feitos. É claro que os anjos sabem todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento. Eles sabem disso. Mas como elas vão se concretizar, eles também tiveram que ver como a gente. Tudo o que aconteceu foi contemplado também por eles. O próprio nascimento de Jesus, lembra que tem um coro angelical? A gente vai ver o apóstolo Pedro com aquela espada, né? E o Senhor dizendo, mas Pedro, tem legiões de anjos aqui, Pedro, assistindo tudo que está acontecendo comigo. Bastava eu dar uma chamada e eles vão aqui resolver o problema. Quando o Senhor Jesus sobe aos céus, quem é que vai dizer para os discípulos? Adianta ele já subiu, ele deu uma missão para vocês. Vocês vão ficar aqui olhando para cima até quando? Não está assim não, em Atos? Não, pastor, não tem adianta aí no meu não. Não, isso é só eu que estou dizendo para facilitar para vocês a compreensão, né? Então, os anjos aparecem porque senão eles ficavam lá. Poxa, mas ele não deu uma ordem para vocês? Vão lá para Jerusalém, esperto alto, ser revestido de poder, depois vocês vão evangelizar e tal. E vocês estão aqui olhando para cima por quê? Vai voltar agora não, bora. Adianta, vocês têm o que fazer. Então, contemplado por anjos. Isso daqui, irmãos, tem que mexer comigo, com você, em relação ao sentimento que a gente tem que ter de maravilha, de sublimidade em cada culto. Mas uma das coisas mais revoltantes para mim, eu não deixo transparecer muito, é um esforço muito grande, é quando uma pessoa acha que diz que é chato o culto. Não, chato é você. Chato a Bíblia, chato é você. A Bíblia é apaixonante. Né? Um culto bíblico é apaixonante, a gente não quer que acabe. Então, porque até os anjos se maravilham com o que está acontecendo aqui com a gente. É porque na maioria das vezes a gente está sentado aqui com olhos humanos.
e o nosso espírito, ou não temos, e tristeza, ou foi dar uma volta. E a gente perde o senso de maravilha do que está acontecendo aqui. No mundo que está em trevas, você está num lugar cheio de luz. Amém. Glória a Deus. Imagine do ponto de vista espiritual, escuridão, luz cercando quilômetros de escuridão. E aí você vê um ponto de luz, né? Norteando tudo aquilo, trazendo uma referência até para todos que estão mais próximos. Uma igreja bíblica é isso. E eu vou convencer uma pessoa a vir para cá, você não sabe que está perdendo. Né? É igual eu convencer uma pessoa que sorvete de doce de leite é bom. Você não gosta? Não. E eu vou fazer um grande esforço para comer a sua parte. Então, é claro que a gente quer que mais gente tenha esse senso de maravilha como nós. Mas isso não pode ser dividido. Olha a parábola das virgens. Né? Gostaria muito que todos tivessem esse sentimento de maravilha, né? De glória que é o que a gente vive aqui. Nem todos têm. E não adianta, né? Não adianta eu estar aqui pulando igual um louco. Eu vou fazer isso, mas não vai contagiar quem não deve contagiar. Sabe? Quem está gelado, está gelado. Não sou eu que vou mudar isso, né? Só quem pode mudar é o Senhor. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente fica querendo fazer algo que não é a gente que vai fazer. E por que isso é perigoso? Porque aí a gente deixa de fazer o que a gente tem que fazer. Eu não posso converter ninguém aqui, mas eu posso mostrar o caminho certo. De maneira que quem quiser ir, a direção certa está sendo dada. Né? Agora, converter uma pessoa, dar à pessoa a alegria do Espírito Santo, não tem esse poder. Nunca vou ter. Então, cuidado. Contemplado por anjos. Até os anjos valorizam o que a gente tem aqui. Se você não valoriza, aí o problema é grande. Pregado entre os gentios. Veja, por quê? Porque até então a manifestação de Cristo estava restrita aos judeus. Lembra no finalzinho do Evangelho de João? O pessoal chega em Filipe e diz: Filipe, a gente está maravilhado com como é que ensina o seu mestre aí. Vamos levar ele lá para a Grécia? Jesus, não. Claro que Jesus não vai falar, mas fala de forma, com analogia. E ele diz: uma semente precisa morrer. Se ela não morrer, ela não dá fruto. Mas se ela morrer, ela dá muito fruto. Uma clara referência de Jesus, que ele mesmo não iria. Mas os seus discípulos iriam por todo o mundo. Como está escrito no Evangelho de Mateus. E esse Evangelho será pregado no mundo inteiro. Então, virá o fim. Né? Então, pregado entre os gentios. Aqueles que não conheciam a Deus, eles não tinham qualquer acesso ao Deus verdadeiro. Por quê? Porque eles não faziam parte do povo da aliança. O próprio Lucas não fazia parte do povo da aliança. Né? Mas agora não. Agora há um só povo, um só Deus. Pregado entre os gentios. Versículo, ainda aqui no versículo número 16, crido. E a ideia de crido no mundo não é que todas as pessoas do mundo vão crer, mas todas as pessoas, várias pessoas de várias partes diferentes do mundo vão crer. Com históricos completamente distintos. É como, por exemplo, Hudson Taylor chegando há 100 anos atrás numa China, onde o número de cristãos era quase zero. E hoje nós temos lá contabilizado quase 100 milhões de cristãos, né, na China. Talvez você pense que é muita coisa, mas a China é um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, os cristãos não chegam nem a 10% da população chinesa. Mas ainda assim, que feito. A China, algo tão distante assim, né? E não, hoje já tem gente lá que crê. Você tem para vários lugares do mundo, você vai ver isso. Né? Crido no mundo. Aquilo que estava restrito somente a esse pequeno território, né, chamado de Israel, agora não, agora alcança o mundo inteiro, alcançou a gente, aqui na América. E agora, a parte final desse capítulo, desse versículo, recebido na glória. Uma clara referência a Atos. Vamos lá, em Atos, capítulo 1. Versículo 6.
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: será, Senhor, este tempo que restaura o reino de Israel? Respondeu-lhes: não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8, Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Isso aqui, recebido na glória. À vista deles, uma nuvem cobriu os seus olhos. Então é isso, recebido na glória. Onde ele está? À destra do Pai. Onde mais ele está? Em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. Então é isso que Paulo está falando aqui para esses irmãos, né? Mais especificamente para Timóteo, mas essa carta ia ser lida diante de toda a igreja, como a gente bem sabe. Eu quero, nesses minutos que me faltam, iniciar um pouco aqui no capítulo 4. O que Paulo vai começar a falar aqui no capítulo 4, né? Paulo vai continuar falando acerca da qualidade ou das qualidades que um líder cristão tem que ter. Paulo já havia falado de forma mais explícita em relação a uma espécie de rol, né? De qualidades, né? Virtudes que o líder cristão tem que ter, o apto a ensinar, não violento, cordato. A gente já viu tudo isso no capítulo 3. Mas agora o apóstolo Paulo ele vai falar de forma mais direta o que um pastor deve fazer. Então, a primeira coisa que ele vai falar, o cuidado que o pastor tem que ter em relação à apostasia que está vindo sobre ele. Sobre ele no primeiro momento, por quê? Porque ele é o líder da igreja. Ele está liderando uma congregação local, então ele, em primeiro lugar, tem que se preocupar em proteger as ovelhas do rebanho. Segunda coisa que Paulo vai falar aqui no capítulo 4 também, que a gente provavelmente não vai dar para falar hoje, Paulo vai falar a partir do versículo 6, como a pessoa que se dedica ao ministério deve fazer isso com fidelidade e diligência. Então não pode fazer isso de forma irresponsável, não pode tratar isso como uma profissão, não pode tratar isso como algo que está em segundo plano, não. E finalmente ele vai dizer, já agora no início do capítulo 5, Paulo vai falar dos deveres dos pastores em relação às várias classes de pessoas. Então na igreja você vai ter o quê? Viúvas, na igreja você vai ter pessoas mais velhas, pessoas mais novas, na igreja você vai ter casais, vai ter pessoas solteiras. E Paulo vai dizer como o pastor deve tratar cada uma dessas pessoas em relação às suas individualidades. Isso aqui agora a partir do capítulo 4. Em defesa da igreja, preparados para defender a casa de Deus. Capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente. O que essa expressão quer dizer? A ideia é: não se engane, não vai ser diferente disso. Vai ser exatamente dessa forma. Mas como é fácil a gente se enganar? Veja, por exemplo, um diagnóstico que nós encontramos em Apocalipse em relação à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia achava que isso nunca ia acontecer com ela. Isso tinha acontecido, ela nem percebeu. Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia, ela nem percebeu. Então, toda vez que a gente acha que essas promessas, porque a gente associa normalmente promessa somente a coisas agradáveis. Não. Aquilo que o Senhor fala que vai acontecer é promessa. A maldade vai se multiplicar. Isso é o quê? Uma maldição? Não, isso é uma promessa. Então, aquilo que Deus fala que vai acontecer, acontece. Então, essas são as promessas de Deus. E nas promessas de Deus, a gente sempre encontra o sim, o amém. Porque Deus não muda. Deus não vai deixar de cumprir aquilo que Ele disse que faria. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. E olha como a igreja de Éfeso, nesse sentido, ela se torna ainda mais indesculpável. Por quê? Vejamos, deixe marcado aqui o capítulo 4, a gente já volta para cá para concluir, eu vou concluir em 10 minutinhos, mas vamos aqui para o capítulo 20 de Atos, que é justamente quando o apóstolo Paulo se despede dos líderes da igreja de Éfeso. Atos, capítulo 20. O apóstolo Paulo manda reunir os líderes da igreja de Éfeso e ele se encontra com esses líderes numa cidade vizinha a Éfeso, uma cidade pequena, vizinha a Éfeso, chamada Mileto, cidade litorânea. E Paulo, então, se dirige a esses líderes e ele fala da seguinte forma, Atos, capítulo 20, versículo 28.
Atos 20. Aleluia! Olha, a alegria foi tão grande que o camarada baixou o som. Eu disse o que para vocês? Sua alegria tem que ser assim, né? Desse jeito. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Percebeu que a casa de Deus tem organização, embora muitos não aceitem? Então o apóstolo Paulo está se dirigindo à liderança. Ó, vocês foram constituídos para isso. Então atentem ao rebanho, né? Preste atenção no rebanho, cuide deles direito. Ah, mas tem rebanho, mas tem ovelha que não quer ser cuidada. Aí não é ovelha não, é bode. Ovelha ama cuidado, irmão. Ovelha é só né? Ovelha ama ficar perto do pastor, né? É muito feliz do pastor estar guiando e fazendo tudo por ela. E essa pessoa que dá chifrada, aí você já sabe, né? Aí já sabe o que é, né? Naquele dia o Senhor vai fazer a separação entre ovelhas. Não está escrito em Mateus? Não sou eu, né? É o Senhor. Mas a minha missão é apacentar ovelhas. Eu não fui chamado para alimentar bodes, né? Essa é a minha missão e eu quero me ater a ela. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu, bispos, para pastorear a igreja de Deus. Pastorear a igreja de quem? Lembra da referência em 1 Timóteo? A igreja do Deus vivo, né? A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio... Então, cuidado, né? A igreja tem dono e custou o próprio sangue dele. Agora, no versículo 29, aquilo que eu falei para vocês em relação a 1 Timóteo 4, o cumprimento diz que Paulo já havia avisado anos antes. Eu sei, porque ele sabe, ele está falando que acha, ele está falando que pode ser que aconteça, né? Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes. Já estava acontecendo isso. E alguns estavam dando ouvidos a isso. Embora Paulo já tivesse alertado. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, né? E que dentre vós mesmos, os lobos eles vão vir de fora para dentro. Mas aqui ele fala de um perigo que vem de dentro, né? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. A ideia de coisas pervertidas, em absoluto, não significa algo restrito apenas à imoralidade, à obscenidade, não. Pervertida significa qualquer tipo de alteração em relação à verdade. Então, quando você muda a verdade, você perverteu a verdade, você alterou ela. Então, coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada... Paulo já havia avisado isso, irmãos. E agora aqui em 1 Timóteo 4, ele precisa de novo. E aqui ainda mais sério, porque as palavras de Paulo agora já haviam se realizado e é pior. É como, por exemplo, é muito melhor a gente ter uma boa alimentação, a gente ter uma vida relativamente saudável e evitar ficar doente. Mas depois que a gente fica doente, aí tem que tomar remédio, aí às vezes tem que ir ao hospital, né? Muito melhor seria se a gente não ficasse doente. Aqui é a mesma coisa. Muito melhor seria se a gente tivesse dado ouvido. Mas uma vez que houve uma desatenção, agora a gente tem que procurar resolver o problema. Os danos são normalmente muito maiores, né? Ora, o Espírito afirma expressamente, 1 Timóteo 4, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos. Pastor, como é que acontece? Uma voz começa a falar do nada, a luz começa a piscar, igual filme de terror. Não. A ideia de espíritos enganadores, irmãos, é porque toda vez que alguém fala, essa pessoa que fala nunca está sozinho, né? Ou a pessoa está falando da parte de Deus, ou a pessoa está falando da parte do cão. Não vou aliviar, né? Então, não tem, principalmente do púlpito.
Então, a pessoa meio que, ele errou sem querer. Ele disse que Jesus era só homem, não era Deus. Mas assim, foi sem querer, não foi sem querer não. Negou a divindade de Cristo. Aí nem Chaves. E Chaves tinha um bordão que era sem querer querendo, né? Não, aí foi querendo mesmo, né? Então, cuidado, porque muitas vezes a gente, né, fica com uma tolerância naquilo que o Senhor não quer que a gente tolere. Então, princípios bíblicos deveriam ser para nós inegociáveis. Mas a pessoa não sabia direito e estava ensinando por quê? Se até para a pessoa ser diácono tem que ser experimentado antes. Moça, você vai fazer uma carteira de motorista, você tem que saber praticamente o código de trânsito decorado. Não, tem um psicoteste que se você arrumar os palitos errados, você é reprovado. Tem gente que reprova no psicoteste mais de uma vez. Eu tenho um aqui provas, né? Pai, psicoteste reprovado foi para tirar a carteira de motorista. E na igreja, o que der, deu, né? O importante é a boa vontade. Que boa vontade? Não. Fulano vai deixar aqui, vai deixar um versículo. Por quê? Está faltando na sua Bíblia? Ele vai deixar porque ele está faltando na sua e vai completar? Pelo amor de Deus, irmãos, como é que a pessoa vai falar se não foi separada para aquilo? Isso aqui não é clube, não. Não é brincadeirinha, não. Isso aqui é sério. Claro que é dar risada, brinca, faz, claro. Eu acho interessante, meu filho mudou de escola. Ele está estudando em outra escola. E eu falei, pai, está gostando dessa escola nova? Pai, estou gostando tanto. O professor fala a aula toda e eu pisco o olho, a aula já acabou. De tão boa que é. Você imagina, uma pessoa está ouvindo biologia química e física dizendo isso. E o rapaz, esse camarada deve ser muito bom. Porque fazer biologia química e física ficar legal. Rapaz, vou sentar lá, e vou dar uma olhadinha nisso. Então a gente tem que tomar cuidado. É claro que aqui é maravilhoso, a gente vai dar risada, mas isso aqui é estudo, é preparo. Não tem certeza do que está falando, cala a boca. Né? Ninguém pediu a sua opinião. Né? A opinião que importa aqui é da Bíblia. A gente vê às vezes essa preocupação com a aceitação social. Mas falar desse jeito pode ser que alguém não goste. Ou está vindo um convidado aí, que é um pastor. O pastor não vai dar para ele uma palavra. Eu não sei quem é. Nunca vi, está dizendo que é pastor, sim. Vai falar o quê aqui? Não sei. Tem uns irmãos que louvam. Tá bom, continue louvando onde você louvava, né? Porque aqui é a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade aqui. A gente tem que ter muito cuidado. Né? Então, eu vejo muitas pessoas negociando isso, né, em troca de aceitação social. Que coisa bonita, chegou lá numa oportunidade. Não, é sério. Eu fico imaginando o ministro do STF, que tem muito menos responsabilidade que eu aqui, dizendo, não, vou dar responsabilidade a você, que é estudante de direito, que veio assistir o julgamento aqui no STF na noite, para tomar o meu lugar e julgar aqui, tá bom? Vocês são alunos de direito, então assim, hoje vocês julgarão os casos aqui. Você vê isso acontecer em alguma corte, não precisa nem ser o STF, viu? Não, uma pessoa está lá, ela tem que ter o quê? Tem que estar preparada para fazer o que está lá, o que ele está propondo. Agora virou brincadeira na igreja, qualquer pessoa fala o que quer, do jeito que quer, e não acontece nada. Sabe por que não acontece nada? Porque você não está vivendo como igreja. Porque no Antigo Testamento, quando alguém falava algo, eu sou profeta de Deus, falava algo que não acontecia, sabe o que acontecia com essa pessoa? Apedrejado. E você sabe quem que pegava essa pessoa pela mão e levava para ser apedrejado? A família. Era a própria família que levava e trazia. Agora hoje virou isso oba-oba. Onde qualquer um fala o que quer, do jeito que quer, porque não dá nada. A pessoa desrespeita o pastor e não dá nada. A pessoa sai por aí falando um monte de inverdades bíblicas e não dá nada. Então, dá muita coisa. Por quê? Porque Deus está vendo tudo. Você lembra de quem é esse lugar? É dele. Né? A gente não age com violência, a gente não age brigando com ninguém, porque as armas da nossa milícia não são carnais, exatamente por isso elas são poderosas em Deus. Então, cuidado, né? Para que você não confunda a longanimidade de Deus com impunidade. Porque se é uma coisa que Deus é justo. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Né? Então,
Isso ele diz aqui, capítulo 4 de 1 de Timóteo, já concluindo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns, olha que coisa boa, alguns, não são todos, né? Alguns apostatarão da fé, o que significa vão dar as costas à verdade. Então não importa, você pode pregar 100.000 vezes para a pessoa, ela está de costas. Não importa, você fala para a pessoa 1.000 vezes, 2.000 vezes. Deus pode fazer essa pessoa enxergar? Pode. Mas os casos na Bíblia disso são raríssimos, para não dizer que é impossível. Não é impossível porque tudo é possível para Deus. Né? Mas a apostasia é um diagnóstico extremamente grave quando se identifica na igreja. Até porque o apóstata, ele em algum momento se professou um crente verdadeiro. Senão não seria apóstata. Ninguém pode dar as costas se nunca esteve de frente à verdade. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. E por que isso vai acontecer? Porque deram espaço. Deram espaço para as pessoas que não deviam falarem. Deram espaço. Você deu espaço para ouvir aquele que você não deveria ouvir. Você não é obrigado a ouvir todo mundo. Você não é obrigado a considerar tudo que todos te dizem. Pelo contrário, a Bíblia avisa. Cuidado com o que você anda. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você fala. As más companhias corrompem os bons costumes. Né? Então, obedecerem a espíritos enganadores. Irmãos, você acha que a pessoa que quer te enganar, ela vai dizer que quer te enganar? Claro que ela não vai dizer. Você acha que o estelionatário vai dizer, na verdade eu quero te enganar, eu quero pegar seu dinheiro, e isso que eu estou dizendo que eu estou lhe vendendo nem existe. Eu vou pegar seu dinheiro e vou fugir pelo mundo. Ele vai dizer isso? Não, ele é um enganador. Ele vai te enganar. De tal forma que você vai dar crédito a ele, se você não tiver muito atento. Como já diria um pastor do passado, os falsos mestres são falsos, mas eles também são mestres. E qual é a maestria deles? O engano. É nisso que eles são bons. Eles são bons em enganar as pessoas. Né? O trabalho dele é muito facilitado porque a maioria das pessoas ou estão desejosas de serem enganadas ou estão desatentos em relação a guardar a verdade. Não enxergam a verdade como preciosa e deixam ela de qualquer jeito. Obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, quando a pessoa vira para você e diz que o dízimo não é bíblico, você acha que quem está lhe ensinando? Porque o próprio Jesus vai dizer em Mateus 23, como a gente viu aqui, que façam essas coisas, sem se esquecerem da justiça, da misericórdia e da fé. Façam essas coisas. Agora, o dízimo não é o fim, o dízimo é o começo. Você quer dar tudo? Você é livre. Você quer vender a sua casa, entregar tudo? Você é livre. Você não está preso agora só ao dízimo. Agora, dizer que o dízimo não é bíblico, como algumas pessoas advogam isso na igreja, a gente entende, porque já leu Timóteo até o fim, sabe que o amor ao dinheiro arranja todos os males. O dízimo, irmãos, é só uma referência muito clara, né? Diga-se de passagem. Porque parece que quando a gente fala de dinheiro, né, as pessoas prestam atenção. A gente está falando de Espírito Santo, de céu, dinheiro. Parece que todo mundo abre o olho. Né? Que coisa. Né? Triste. Obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Os demônios ensinam? É claro que ensinam. E como? Eles ensinam por meio de falsos mestres. Eles influenciam pessoas por meio de falsos irmãos. Por isso que Paulo vai dizer, eu passei perigo entre Demas. Paulo alertou a Timóteo. Não só Demas, Paulo vai dizer a respeito de Alexandre Lagoeiro, que resistiu fortemente
as nossas palavras. Cuidado, Timóteo, quando você passar por lá. Então, espíritos enganadores, ensinos de demônios, são feitos por quem? Por pessoas. Pessoas que se disfarçam de crentes. Que se disfarçam de ser de justos muito mais do que eu e você. Por exemplo, eu não me finjo de crente. É capaz de você me encontrar na rua e você, né, nem saber que eu sou pastor. Por quê? Porque eu sou uma pessoa normal. Né? Eu não sei se você... Eu durmo, eu preciso ir no banheiro fazer número 1, número 2. Eu fico doente. Né? Eu sinto calor. Eu tenho tudo que o ser humano tem de forma normal. Né? Você que tem pastores e tem pessoas que dizem cristãs que parece que agora, né, são mais um dos anjos. E alguns se escandalizam quando nós nos revelamos pessoas normais. Então, esse é o mistério da piedade. Deus pega a gente, pessoas normais, e vai levar a gente no céu. Sem nenhum tipo de falsidade. Sem nenhum tipo de preocupação com a aparência de ser espiritual. É impressionante como as pessoas pedem para ser enganadas. Quer dizer que o pastor que prega de camisa polo não é para ser levado a sério. Por quê? Não entendi. Quer dizer que o fato de eu ser uma pessoa tão acessível, eu não sou levado a sério? Quer dizer que se eu fosse grosseiro, tivesse já expulsado 2 ou 3 daqui, chamado a polícia para os casos que eu poderia, então eu seria mais respeitado? Será que eu seria mais respeitado se eu fizesse isso? Mas aí eu teria ido contra a Bíblia. Mas pouco importa para a maioria. Porque a maioria das pessoas querem mais aos homens que a Deus. Não é o meu caso, espero que não seja o seu nunca. Né? É por isso que nós vamos ser desrespeitados, sim. Né? Nós vamos ser muitas vezes descredibilizados, sim. Glória a Deus por isso. É o cumprimento do que o Senhor Jesus avisa lá no Sermão do Monte. Avisa Timóteo aqui, por meio de Paulo. E eu espero nunca mudar, porque se eu mudar, eu me desviei. Né? Não, continue sendo assim, né? Independente da maldade das pessoas. Como já diria um crente do passado, quando um perverso lhe fizer uma perversidade, perdoa-lhe para que não sejam dois perversos. Então, assim que a gente procura agir, é assim que a gente ensina. Senão nós estaríamos aqui praticando em cima de demônios. Eu acho interessante que a maioria não todas as pessoas que saem falando mal do pastor e da igreja, não pode dizer uma vírgula que foi pregado no culto, mas não pode dizer uma vírgula. Mas quando eu falo uma vírgula, é uma vírgula mesmo, não pode. Porque tudo que a gente pregou aqui é bíblico, e pode ser o teólogo que for, para provar o que a gente pregou aqui, que não é bíblico. Então, essa consciência em paz do Senhor não tem preço. E eu tenho muita compaixão de quem não tem isso. Eu fico me perguntando como dorme. Como consegue ir para a cama, fechar os olhos e dormir, sabendo que está fazendo mal à igreja de Cristo. Sabendo que não só não está ajudando, como está atrapalhando a obra de Deus. Uma pessoa dessa pode dormir. Você vai fechar os olhos e vai acordar hoje. Inferno. Não tem como enfeitar isso. Né? Cuidado. O aviso está dado. Versículo 2. Pela hipocrisia, olha o que a gente falou, foi uma pregação específica de hipocrisia, né, recentemente? Pela hipocrisia. Olha o perigo da gente se tornar hipócrita. É muito fácil a gente se tornar hipócrita. O que é o hipócrita? É aquele que pensa de uma forma e age de outra. A referência é muito clara em relação ao teatro grego. Até hoje, o hipócrita é uma referência ao teatro, aquelas 2 máscaras, né, que fazem alusão aos 2 tipos, né, de encenação que tinha na Grécia. Ou era drama ou era comédia. Só tinha esses 2 tipos de enredo. Então, se era drama, né, cara de triste. Se era comédia, cara sorrindo. Até hoje, essas 2 máscaras ainda fazem referência ao teatro. São marcas do teatro. E isso é o hipócrita, literalmente. É aquela pessoa que você não sabe o que ela é de verdade. Por quê? Porque ela usa máscaras. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Então, você não é obrigado a falar. Claro que a gente tem que ter responsabilidade de falar. Por exemplo, se você é pastor,
Eu percebi que falar é uma responsabilidade muito grande, então eu não vou falar mais. Se Deus quisesse que você nascesse mudo, você era mudo. Deus te deu a fala para que você fosse responsável em relação ao que você fala. E não falar, em muitos momentos, também vai ser pecado. Também vai ser covardia, né? Então, cuidado. Não é para não falar, é para você ter responsabilidade com o dom da fala. Você tem que ter responsabilidade. Você não é obrigado a dar opinião em relação a tudo. Mas se você for para falar, você tem que ter plena convicção daquilo que você vai falar. Uma das coisas mais absurdas é quando você vê uma pessoa que se diz cristã e dizer, eu falei sem pensar. Você falou sem pensar. Quem te obrigou? Não, é porque me pegou no susto. Não entendi. Né? Então, o próprio Senhor Jesus avisa que nós daremos conta de cada palavra, inclusive ele diz frívola. A ideia de uma palavra que você falou sem pensar, inclusive assim, sem maldade. Eu não tinha maldade, eu não falei querendo magoar, eu não falei querendo mentir, eu não falei. Isso é palavra frívola. Você vai ter que dar conta. Veja, irmãos, até os homens. Existem, né, os chamados crimes contra a honra, calúnia, difamação, né, e infâmia. Você fala determinadas coisas de pessoas, você pode responder processo na justiça. E você pode, inclusive, né, ser condenado e ter que pagar multa. Isso é a justiça dos homens, que é altamente injusta. E você acha que é de Deus inferior a isso? Por isso, cuidado com o que você for falar. Principalmente se você for falar do pastor da igreja. Isso não sou eu que estou dizendo não para me proteger, viu? Isso é para proteger vocês. Porque a própria Bíblia diz que você tem que ter muita certeza do que você for falar. Isso está falando do pastor da igreja. Então, pela hipocrisia dos que falam mentiras. E veja, a pessoa sabe que é mentira e ainda assim fala. Fala, irmão, e fala mesmo. É impressionante como as pessoas falam mentiras, né? E falam na cara limpa, assim, né? De forma que às vezes você até fica assustado. Eu fico. A pessoa diz que não fez uma coisa assim, você viu ela fazendo. Foi ninguém que lhe contou. É como você tem uma câmera aqui, né, gravando, aí viu a pessoa levando o celular, foi o irmão gêmeo, editou a imagem. Isso é um hack. O hack editou a imagem, né? Oh, meu Deus do céu, a pessoa, sabe, como assim? Isso tudo porque não quer se arrepender. Você não precisa ter inventado a tecnologia da câmera. Pessoal, não fica com medo, não. Tem câmera escondida aqui, não, viu, irmão? Só exemplo. Veja, Abel. E aí, cadê seu irmão? Você acha que Jesus não sabe? Você acha que Deus não sabia o que tinha acontecido? Caim, cadê seu irmão? Por acaso eu tenho que saber dele? Eu tenho que saber dele? A vida dele é dele. Tinha acabado de assassinar o irmão. Então, pessoas que falam mentiras. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o mentiroso, irmãos. Porque uma pessoa que mente, né, para outra pessoa, vai mentir para você também. Imagine que alguém está do seu lado, está mentindo para outra pessoa. Você acha que ela não vai mentir para você, se precisar? Na mesma cara de pau. Não, mas eu entendo que aquela mentira que contou para outra pessoa foi para o bem. Vamos, no dia que você falar isso, eu fico até com medo, porque eu sinto o cheiro de enxofre daqui. Mentira para o bem. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Então, eu vou concluir aqui e eu queria lançar, né? Não é um desafio, mas eu queria estimular vocês a continuar o estudo em casa. Como é que está a consciência sua hoje? O que é a consciência da gente, irmãos? É aquele alarme que avisa para a gente quando a gente foi longe demais. Quando a gente acabou, né, por desatenção, saindo do lugar que Deus nos colocou para a nossa própria segurança.
A consciência é selar, né? E o perigo da consciência cauterizada é isso. Spurgeon vai facilitar bastante a minha vida para explicar para vocês. O que seria a consciência cauterizada? Spurgeon explica da seguinte forma. Ele diz, o mesmo fogo que amolece a cera endurece o barro. Então, a mesma pregação bíblica que vai fazer com que você se torne um cristão mais desejoso de santificação, mais desejoso de intimidade com Deus, mais desejoso de andar alinhado com a verdade, essa mesma pregação bíblica, em outros ouvidos, em outros corações, vai endurecê-los ainda mais. E às vezes a pessoa ouve a pregação bíblica e fica meio que, eu tenho que mudar. Mas no outro dia ele vai ouvir a pregação bíblica e já, não sei se eu tenho que mudar, porque nem sei, nem todo mundo é esse crente que tem que ser, então eu posso ser, né, crente e fazer algumas coisas erradas também. Daqui a pouco ele vai estar ouvindo a pregação bíblica, a consciência está tão cauterizada que ele vai começar a chamar a verdade de mentira e a mentira de verdade. É por isso que Paulo diz isso para Timóteo, cuidado, porque a hipocrisia vai te levar a esse lugar extremamente perigoso, aonde você perde a capacidade de se examinar. O que seria uma consciência cauterizada? É uma pessoa que está certa em relação aos seus próprios atos. Examine-se o homem a si mesmo. Aí o fariseu que se examina diz o quê? Eu estou ótimo. Dá um exemplo de consciência cauterizada na Bíblia. O jovem rico. E aí? Você sabe, né? Que a Bíblia diz? Para a gente ser de Deus? Como é que o povo de Deus age? É claro que eu sei. Sabe, né? Sei. Então tá. E aí? Como é? Está praticando? Desde a minha mocidade. O que Jesus fez, irmão, foi simplesmente para evidenciar como ele estava distante do que ele falava. Qual é o primeiro mandamento? Não é só o que Jesus falou, não. No Antigo Testamento também. Amarás o Senhor, teu Deus. E o que o jovem rico amava? O dinheiro. Quando Jesus diz, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, terás um tesouro no céu, Jesus está dizendo, olha, eu quero mostrar para você que o seu coração nunca teve Deus. Seu coração sempre esteve nas delícias do mundo. Você não é capaz de amar a Deus se você não tiver delícias. Se Deus tirasse tudo o que te deu, no caso de Jó, você o odiaria no mesmo instante. Esse é o coração do jovem. Se você não sabia, sai agora. Por isso que Jesus fala o que fala para ele. Não fala isso para Zaqueu, por exemplo. Então que a gente tenha muito cuidado, né? Então você que vai voltar para casa, pense como está a sua consciência hoje. Você ainda consegue se examinar à luz da Bíblia? Você ainda consegue identificar os erros que a sua vida, que você tem feito? Você ainda consegue se arrepender genuinamente? Você tem visto na sua vida uma transformação real? Porque isso é que é arrependimento. Se não tem transformação real, não vamos falar de arrependimento. Confessa e deixa. Deixou, mudou. Confessa e deixa, mudou. Transformação. Então, se você não tem se transformado pelas pregações, pelo agir do Espírito Santo na sua vida, pelos seus momentos de oração com Deus, provavelmente talvez a sua consciência esteja ou cauterizada ou próxima a isso. A gente perde essa aptidão de se examinar. Como está escrito lá no capítulo 11 de 1 de Coríntios, como está escrito no capítulo 13 de 2 Coríntios, examine-se a si mesmo. Uma consciência cauterizada não é apta a isso. Então, que o Senhor nos ajude. Espero que vocês continuem, né, o estudo em casa. E como eu avisei a vocês, né, sexta-feira não vai ter mais culto, o culto vai ser na quarta. Né? Então, segunda, quarta e domingo, nós vamos estar aqui reunidos. O culto de sexta passou para quarta, mesmo horário, não mudou nada, né? Só mudou o dia. E antes dessa mudança eu orei bastante. Se você quiser criticar, me critique. Aproveite e fale com aquele que me deu o direcionamento. Né? Não sei se você vai ter tanta ousadia para criticá-lo, né? Mas converse com ele. Né? Se ele quiser ir de volta para sexta-feira, eu não tenho problema nenhum, porque eu só obedeço.
Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para sermos alvo da tua mensagem? Mas é conforme a tua benignidade inefável, Senhor, conforme a tua bondade imensurável. Nos sentimos agraciados nessa noite, por sermos avisados, sermos alertados e também por sermos apacentados pela tua verdade. E ao término desse culto solene, não venhamos a nos distanciar de ti, pelo contrário. Tenhamos sempre a consciência de que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. E o Senhor estará conosco, não somente na nossa jornada terrena, mas na nossa eternidade gloriosa no céu. É assim que esperamos, é assim que confiamos. É assim que temos uma firme esperança, Senhor, de que estamos contigo aqui. E estaremos mais ainda quando não mais aqui estivermos. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, que Deus leve cada um de vocês em paz aos seus lares. Aleluia! Aleluia! Mas você viu que a alegria